mais uma vez, retomando aqui as nossas aulas de produção textual, aqui voltada especificamente para o Enem. E na aula anterior, só para relembrar quem não assistiu ao vídeo anterior, nós fizemos uma breve leitura dessa redação produzida por um estudante. Então, a nossa proposta é hoje analisar a introdução. A introdução, a estrutura, o encaminhamento, o raciocínio lógico desse estudante. Então, a introdução, o autor nos apresenta claramente sua tese. O homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos. Então, essa é a tese central, é o ponto de vista do estudante. E o autor da produção textual, ele vai citar três argumentos que sinalizam por a razão pela qual o homem ainda não resolveu os grandes problemas que preocupam a toda a humanidade. E aí ele cita o argumento 1. Existem populações imersas em completa miséria. Então, é o exemplo, uma argumentação pelo exemplo. O argumento 2, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Também, por exemplificação, a questão dos conflitos. E o terceiro argumento, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, o autor aqui encaminha o leitor a acompanhar o seu raciocínio. Então, ele utiliza o roteiro, a introdução, o roteiro da qual nós já falamos num dos vídeos por nós aqui apresentado. Então, apresenta a tese, em seguida três argumentos, evidentemente aí só fiz citar esses três argumentos que fazem com que o homem ainda não tenha resolvido os graves problemas que preocupam a todos. Então, as populações, evidentemente que o autor não diz quais são esses problemas, mas ele já traz a miséria como um grande problema social, a fome e a miséria, a paz, a guerra, a falta de paz entre as nações, e o meio ambiente, a questão do desequilíbrio ecológico. Então, observem, a introdução apresenta a tese e antecipa os argumentos, ou seja, ele apenas sinaliza para esses argumentos. No desenvolvimento, evidentemente, o autor e o estudante ele vai desenvolver cada argumento desse, ele vai explicar, vai esclarecer, vai fundamentar cada argumento desse, para que seu texto tenha coerência, tenha fundamentação. Não basta apenas citar, é preciso explicar cada um deles. Porque se de repente o aluno ele explica tão somente um argumento e não explica os demais argumentos, há um tangenciamento do seu texto. O texto começa a demonstrar uma certa fragilidade. Por isso que é importante o roteiro ele dá ao estudante uma certa segurança, porque ele sabe qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. O que ele vai fazer então? Apresentou a introdução à temática, remeteu a esses argumentos, ele citou esses três argumentos, e a conclusão vai justamente retomar aquilo que foi dito, vai confirmar aquilo que foi dito. É claro que essa é uma das maneiras, não é a única maneira de se produzir uma redação cujo tema deve ter sido a questão, os problemas sociais da contemporaneidade. E ao pensarmos nisso, a questão da desigualdade social podia ser outra questão muito grande entre as nações, os países
o que se produz e quem consome, as diferenças sociais gritantes entre os países do primeiro mundo e os demais países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Enfim, uma série de questões que poderiam também ser trazidas à tona, a questão da violência, né? A questão das mídias sociais também, que é um problema também que está aí presente na contemporaneidade, né? E o meio ambiente, que é uma temática também abrangente e que está na agenda, né, na agenda dos nossos dias, na agenda midiática. Então, a parte da introdução, roteiro, evidentemente, já conseguimos identificar a linha de argumentação do autor. Então, qual é a tese? O que ele pretende provar? Provar que os maiores problemas da humanidade ainda não foram resolvidos. Para persuadir, para convencer o seu interlocutor, no caso, o leitor universal seria o avaliador, o professor, evidentemente, mas se pensa nesse leitor, se seu texto fosse lido em outra esfera, como é que ele seria lido? Que tipo de leitor é esse? Provavelmente um leitor médio. Então, é preciso pensar nesse leitor, é preciso convencê-lo, persuadi-lo de que a sua tese é factível, é viável, enfim, essa é a grande proposta do Enem, é fazer com que o aluno demonstre sua capacidade argumentativa, como eu já venho falando, repetindo reiteradas vezes nos vídeos. Né? E para isso, ele vai ter que usar exatamente as provas. Provas concretas, exemplificação, ou então, se possível, dados estatísticos. Tudo isso formam o bojo da argumentação. A sedimentação da argumentação. Se a gente pensar num prédio, né, comparar o texto com um prédio, tem cada bloco, cada tijolo, cada argamassa vai formatando até chegarmos a um produto final. Mas se as bases não estiverem bem feitas, o que pode acontecer? O prédio desmoronar. Então é preciso essa construção, né? E essa construção é preciso ter uma projeção. Veja que um arquiteto ele projeta, ele faz um plano, não é? E aí o trabalho com a junção de alguns elementos para que esse prédio, né, enfim, para que esse texto tenha um seu resultado final, que é justamente produzir um texto com coesão, com coerência, um texto bem fundamentado, com argumentação, que não seja evasiva, com argumentação sustentada, né, em provas concretas. E essa é a grande questão do texto, da introdução. E o autor, né, o estudante fez isso com mestria. Ele orienta o leitor que ele elenca 3 argumentos e vai, evidentemente, se espera que ele, ao longo do texto, explique cada um desses argumentos, né? Esclareça, exemplifique, traga elementos que vão subsidiar o seu texto. Então, por hoje, né, a gente ficou só com a introdução. Nas próximas videoaulas nós vamos falar um pouquinho dos parágrafos de desenvolvimento. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima videoaula.